dia a todos e todas, eu sou Giovana Figueroa, estou aqui representando a Câmara Técnica de Fisioterapia Trauma Ortopédica e Esportiva do CREFIT 7 e nessa manhã a gente vai estar aqui conduzindo uma roda de conversa sobre tecnologias assistivas, uma temática muito importante e escolhemos estar no Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, o CEPRED. Bom dia, meu nome é Lilian Rodrigues, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia do trabalho, atuo com ergonomia e hoje essa ação ela vem em prol do dia 13 de outubro, que é uma ação em comemoração ao dia do terapeuta ocupacional e fisioterapeuta e nós, enquanto Câmara Técnica, como a Giovana já falou, da Trauma Ortopédica, não é isso? Eu estou representando a Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e estamos também com uma ação conjunta com a Comissão de Atenção a Pessoas com Deficiência. Bom dia, meu nome é Cecília Barbosa, também sou fisioterapeuta, sou coordenadora da CARF, que é o Centro de Atenção e Reabilitação Física, que é o setor do CEPRED, responsável pela parte tanto da reabilitação física quanto prescrição e concessão da tecnologia assistiva. Bom dia, eu sou Eite Araújo, sou terapeuta ocupacional, estou aqui no CEPRED e hoje eu vou falar um pouquinho de órteses e cadeira de rodas. Bom dia a todos, eu sou Lília Santana, sou fisioterapeuta aqui no CEPRED, trabalho no ginásio músculo-esquelético com prescrição e concessão de próteses de membros inferiores e também com meios auxiliares de locomoção. Bom, falar sobre tecnologias assistivas é uma temática muito importante. Primeiro que foi um ganho para nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então a gente tem que citar essa portaria 661 de dezembro de 2010, que nos autoriza e declara que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, poderíamos prescrever, avaliar, fazer a concessão, inspeção de toda órtese e prótese, desde que não seja relacionadas ao ato cirúrgico. E não tem um centro melhor de referência no nosso estado que não seja o CEPRED. Então o CEPRED é o centro de referência. Por isso que estamos hoje aqui para poder estar discutindo um pouco sobre essa temática. E aí eu gostaria de perguntar para a doutora Cecília com relação qual é o perfil, primeiro quantitativo e perfil dos usuários do CEPRED. Bom, o nosso perfil de paciente, que a gente admite lá no ginásio músculo-esquelético, a grande maioria são de pacientes diabéticos. Geralmente, mais de 90% desses pacientes são diabéticos, idosos com muitas comorbidades, mas também nós temos pacientes jovens que são acometidos ou por uma doença de câncer ou por acidente de moto. Temos muitos jovens com acidentes de motos aqui no CEPRED, que estão incapacitados por conta de acidentes de moto. Na verdade, você já falou sobre essa coisa da faixa etária, já nos remete a um nível de funcionalidade mais limitado, são aquelas pessoas que têm uma funcionalidade mais restrita. E aí eu fico aí na curiosidade com relação a dois itens. A concessão dessas próteses, ela atende a essa funcionalidade, a esse nível de funcionalidade de cada indivíduo que está aqui. E segundo, qual é a perspectiva com relação à reinserção na sociedade e ao retorno ao trabalho? Sim, como a gente tem esse público, nosso grande público realmente são de pacientes idosos que já são restritos, muitos deles já são aposentados, então a nossa prótese proporciona para eles tanto independência quanto funcionalidade. Para o paciente jovem também, sendo que em alguns casos, quando é um jovem que tem um maior nível de atividade ou é atleta, a gente também concede próteses diferenciadas, tá? Que é um joelho hidráulico, é uma prótese menos pesada, mas que não é o objetivo do CEPRED estar fornecendo esse tipo de prótese, porque ela tem um valor aquisitivo muito superior à prótese, que a nossa prótese padrão. Mas tanto a diferenciada quanto a nossa prótese padrão, femoral, tibial e todos os tipos que a gente fornece, ela consegue atender bem a funcionalidade dos pacientes. Ele tem livre deslocamento, ele consegue se reinserir no mercado de trabalho. Agora, o que nós temos que ter em mente é que, em alguns casos,
a profissão do paciente, ele não vai conseguir retornar para a sua profissão, mas ele pode ser readaptado para outro tipo de profissão. Então, a gente consegue sim atender essa demanda. Bom, o CEPRED foi criado em 98 pela portaria ministerial e nesses 23 anos nós atendemos, hoje nós temos cadastrados no CEPRED 130.014 pacientes. Sendo que desses 130.014 pacientes, usuários ativos, que quer dizer o quê? Que são usuários que frequentam regularmente o CEPRED, nós temos 52.300 usuários. Sendo que desses usuários nós temos pacientes amputados, crianças, pessoas com reabilitação auditiva, reabilitação intelectual, que é o público-alvo de atendimento do CEPRED, né, que é a pessoa com deficiência. Atualmente, nós temos 13.433 pacientes ativos cadastrados amputados, que corresponde a 25,68% do total de pacientes do CEPRED, então é um percentual bem alto. E fazendo um panorama, né, da pandemia, que a gente foi bem atingido nessa questão da pandemia. Nós funcionamos aqui no ano de 2020 até março, acho que foi dia 13 ou foi dia 20 de março, quando o governador baixou o decreto fechando os ambulatórios do estado e nós fomos trabalhar em outro local. E depois de mais ou menos uns 30 dias, não foi, Lília? Foi reaberto o CEPRED e foi reaberto com um outro tipo de atendimento. Como nós não poderíamos atender presencialmente os pacientes, nós começamos a fazer um trabalho de teleatendimento. Então, a equipe multidisciplinar que atende aqui presencialmente no CEPRED, ela continuou mantendo esse atendimento a nível, né, de teleatendimento, tanto de forma síncrona como assíncrona. E a gente foi uma experiência muito boa, porque a gente entrou na casa do paciente e viu quais foram os facilitadores, quais foram as barreiras que aquelas famílias encontram no seu dia a dia. Então foi uma experiência muito rica que a gente documentou e nós mantivemos ainda esse tipo de atendimento, né, no teleatendimento, porque ainda hoje, mesmo já estamos, né, numa fase um pouco menos crítica da pandemia, ainda tem pacientes que têm muita dificuldade de vir aqui a Salvador por conta de transporte da prefeitura. Então a gente mantém esse teleatendimento, a gente monitora, a gente vê como é que está o desenvolvimento dele na fisioterapia em sua cidade e nos casos daqueles pacientes que já estão com a prótese, a gente também acompanha o treinamento deles com prótese. Então, qual foi essa repercussão, né, da pandemia aqui no CEPRED? No ano de 2019, nós atendemos ao todo 861 amputados, admitimos 861 amputados, além daqueles que já eram pacientes do CEPRED. Então, no período de março a dezembro de 2020, nós admitimos apenas 144 pacientes amputados. Em janeiro desse ano, que foi quando a gente abriu para admissão, né, atendemos o maior quantitativo de usuários. Então, de janeiro até outubro, até ontem, a data de ontem, nós já tínhamos admitido 1.054 pacientes amputados, ou seja, nós já ultrapassamos a capacidade de 2019. Então, isso é uma consequência direta da pandemia, o aumento do número de pessoas amputadas que vêm ao CEPRED procurar assistência, visto que a Covid-19 é uma doença trombogênica. Então, assim, nós já recebemos o maior quantitativo de pacientes amputados e continuamos recebendo. Então, a equipe aqui multidisciplinar atende esse paciente, chega aqui, ele é atendido pelo médico, inicialmente é feita a triagem no nosso núcleo de acolhimento, ele é encaminhado para ser atendido pelo médico assistente social, vai passar pela fisioterapeuta para poder fazer a avaliação e, se precisar da utilização de outras tecnologias assistivas, vai passar também pelo grupo da terapia ocupacional, que é quem faz aqui toda a questão de adaptação de cadeira de rodas para esses pacientes. Então, hoje, como é que nós estamos atendendo? Nosso perfil de atendimento, a gente também teve que fazer uma adaptação por conta da pandemia, manter o distanciamento, né, isolamento social, e nós estamos em contato direto com as prefeituras e os fisioterapeutas do interior, que a gente está monitorando como eles estão fazendo o treinamento pré-protético e o treinamento protético para aqueles que podem ficar aqui em Salvador, podem vir a Salvador com certa regularidade. A gente está fazendo apenas o treinamento protético hoje presencial. Eu gostaria de saber da doutora Lília, com relação a essas concessões de tecnologias assistivas, aqui no centro de reabilitação, né, é mais para membro superior ou membro inferior?
E como que você trabalha no seu ginásio? Qual é o seu papel dentro do ginásio como fisioterapeuta? Bom, professora, nosso perfil, né, no ginásio para adulto é mais para idosos, né, que chegam com bastante convalescência, diabéticos, né, com bastante comorbidades. E meu papel como fisioterapeuta é receber esse paciente, né? A gente vai fazer uma avaliação, vai ver qual o nível de amputação que ele apresenta e adequar a prótese ao nível de amputação, né, que ele nos traz. O grau de limitação, o grau de funcionalidade dele, a gente vai adequar a prótese ao que ele nos apresenta. Né? Então, a gente tem próteses para pacientes mais debilitados, menos debilitados, e essas próteses são revistas. Tipo, nós temos um paciente de amputação transfemoral, né? Nós temos joelhos mais livres, né? E joelhos com trava, pacientes mais debilitados com trava. Na prótese transtibial, nós temos ela endoesquelética e exoesquelética. Endoesquelética é usada mais para pacientes que vêm estão presentes na comunidade, é mais leve. A exoesquelética mais para pacientes da zona rural, né, que a gente demanda ele um grau de durabilidade e de trabalho maior, né, com essa prótese. E temos também as amputações de pé, né, que são as parciais de pé, que dá também um grau de funcionalidade boa ao paciente. Nós temos também trabalhado bastante com esses níveis de prótese de pé e que cada dia que passa a gente vem se aperfeiçoando. Nós estamos partindo também para um ambulatório, né, de pé e com o apoio da direção do CEPRED, estamos a caminho, né, de formulação desse ambulatório. E esse ambulatório não vai nos permitir a concessão também de meios que possam ajudar esse paciente no processo de cicatrização. O que a gente tem visto também aqui no ginásio, né? No ginásio adulto. Chegar muito paciente ainda com ferimentos, né? E aí a gente tem dado esse encaminhamento, né, de um pouco de prevenção, de prevenir esse agravamento, né, no membro contralateral, às vezes, da amputação. Isso tem sido bastante comum, ainda mais agora na pandemia, aumentou bastante esse grau de comprometimento desses pacientes, né? Então, nós estamos agora com a direção, né, fortalecida com o SUS, com a direção, trabalhando com relação a isso, para colocarmos na tabela do Estado, né, a compra de RoboFoot, de sandálias Baruch, né, para ajudar, né, na proteção desse indivíduo que chega para a gente aqui ainda com ferimentos, né? E com isso a gente vai reabilitando ele, né? A gente passa a verificar ele como um todo, né? Como é que ele está, o grau de limitação, se ele tem um ferimento, alguma coisa. Então a gente, a depender da capacidade dele, a gente vai encaminhar para a protetização após a avaliação. Nós vamos fazer os treinos pré-protéticos, né? Antecede a protetização. E assim quando ele está com um grau de funcionalidade melhor, de força, né? Com toda aquela gama de exercícios, a gente vai partir para a protetização e a escolha da prótese, que mais se adequa ao paciente, né? E depois a gente vai incluir ele, né? Com conversas e tudo, e adaptar ele ao seu nível social, novamente, né? Ao tipo de mobilização que essa prótese vai permitir a ele no meio comunitário onde ele vive. Ele pode voltar a trabalhar, ele pode voltar a conduzir sua vida, né? No meio ambiente onde ele vive. Então, vamos aqui agora abordar um pouco sobre a contextualização, né, do trabalho na vida do indivíduo. E a gente sabe que, na prática, muitas vezes a gente pensa, né, no trabalho, no seu labor, mais voltado para a parte até, né, financeira mesmo, né, de aquisições de bem, de um item até de sobrevivência. Mas a gente sabe que o contexto do trabalho na vida do indivíduo ele é muito maior, é muito mais amplo, né? Então, assim, eu queria, doutora Cecília, saber se o CEPRED, né, de alguma forma, ele trabalha, ele atua
diretamente ou através de parceria, com esse cuidado, né, de mostrar para seus clientes, né, para os seus pacientes, a importância que o trabalho tem na parte social mesmo, né, enquanto indivíduo, quanto a gente se sente produtivo, capaz. Eu queria entender se o CEPRED hoje, né, tem esse tipo de preocupação. Sim, o CEPRED tem sim esse tipo de preocupação, porque nós entendemos aqui o usuário como um ser biopsicossocial. Então, a nossa missão é reabilitar para a vida. Então, o trabalho faz parte, é uma parte muito importante da vida desse usuário. Entretanto, nós já tivemos, né, um programa de encaminhamento desses usuários para trabalho, uma parceria com a CESAB e com a CAR, mas nós não tivemos uma grande aderência dos nossos usuários amputados. Talvez porque também nosso perfil maior de usuários amputados são pessoas que já têm uma idade mais avançada, né? Alguns já têm aposentadoria, mas nós também temos um público jovem. Então, como nós não tivemos essa adesão dos usuários, então essa parceria atualmente hoje, ela se limita ao Cine. Quando o Cine apresenta vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, a gente encaminha os nossos usuários. É assim que a gente está fazendo atualmente hoje. E nessa vivência mesmo, nessa experiência com esse público, né, jovem, que poderia estar sendo, né, readaptado e reabilitado para o universo do trabalho, de alguma forma vocês percebem, aí é uma questão mesmo de percepção, de que possa haver, na verdade, assim, um certo desinteresse por conta do auxílio, porque eu pergunto isso. Na minha prática profissional, a gente também percebe, né, uma grande dificuldade de reinserção de pessoas com deficiência, muitas vezes porque não querem abrir mão desse auxílio, né? Então, assim, eu queria, né, saber da sua experiência profissional, se você também observa isso no dia a dia. Uhum. Sim, infelizmente, isso é muito forte no público jovem. A gente percebe que eles têm um medo de perder o benefício, então eles evitam retornar ou se inserir no mercado de trabalho para não perder esse benefício do INSS. Isso é bem marcante no público jovem. No idoso, nem tanto, até porque alguns já são aposentados e muitos deles são pessoas que trabalham em roça, trabalham no campo, eles continuam trabalhando. Mas o jovem é bem marcante. Geralmente eles não querem retornar ao trabalho para ficar em gozo do benefício mesmo. Infelizmente. Infelizmente, assim, é um trabalho, né, que não só, né, nós, enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, mas assim, toda a equipe multidisciplinar precisa, né, estar atento para poder dar esse suporte, esse amparo, né, para o indivíduo, para que ele possa entender a importância do trabalho, né, na vida dele e perder esse medo, porque assim, se você está reabilitado, né, você pode voltar, né, para a sociedade, inclusive como trabalhador, né, e o mercado está carente. A gente sabe também que existe a dificuldade, mas tem empresas que procuram e não encontram profissionais, né, com deficiência para poder estar incluindo dentro do seu quadro, né, de trabalhadores. Doutora Eitia, vamos aproveitar agora e falar um pouco mais assim, sobre essa abordagem, né, que você vem fazendo aqui, que envolve membro superior. Até porque, assim, dentro do contexto laboral, né, como o membro superior ele está diretamente, né, correlacionado à nossa atividade, né, da vida diária, né, da BD, né, como costumamos se chamar, como também, né, na parte laboral mesmo, né. Então, assim, eu gostaria de entender como é que hoje, né, você vem atuando e aproveitando nessa tua fala, se você pudesse também, né, tá assim, mostrando para os colegas, né, tanto terapeutas ocupacionais quanto fisioterapeuta, como que nós podemos, né, seguir essa trilha, né, esse teu caminho de como a gente pode estar, né, se preparando, tanto em formação, como, né, em estar prescrevendo, né, as órteses e próteses. Então, atualmente eu atuo na área de neurologia e ortotrauma, e daí, como você bem colocou, né, as mãos são um veículo de acesso à função, a uma vida produtiva, a uma vida de atividade, vida diária, a praxis fina, né? E muitas vezes uma lesão neurológica interfere e vem com alterações que
direcionam para uma incapacidade, além das lesões ortopédicas também, que podem ser muitas vezes parciais ou totais e que afetam completamente esse cotidiano desse indivíduo, né? E afetam a sua produção e sua participação social. Eu atualmente tenho atuado muito na área de confecção de órteses para os pacientes neurológicos, a fim de corrigir algumas alterações, evitar contraturas e deformidades, e também na confecção de órteses que são funcionais, que facilitam ali o acesso da pessoa no seu desempenho ocupacional. Na área de ortotrauma, principalmente, a gente consegue também estar dando acesso aos usuários com órteses que vão possibilitar ganhos, né, de amplitude de movimento ou de função. E aí eu entro muito nesse aspecto porque os colegas que hoje têm interesse em atuar nessa área precisam estar buscando capacitação, formação, aprimoramentos. Você tem que imaginar que o ser humano ele tem uma anatomia e ele tem uma biomecânica, então não é um simples ato de fazer de qualquer jeito, a gente precisa estar buscando o aperfeiçoamento para estar fazendo o dispositivo de maneira adequada para que o paciente possa ter aí o resgate funcional e possa estar retornando para o seu ambiente de trabalho. Às vezes a gente encontra no paciente ortopédico uma fratura simples de rádio distal, por exemplo, que gera algumas alterações, como rigidez articular, uma diminuição de amplitude, uma diminuição de força muscular nos pinçamentos, né? Ele vai precisar, muitas vezes, fazer uso de uma órtese que possibilite um ganho de amplitude e que possa possibilitar futuramente uma apreensão mais adequada para que ele retorne à atividade laboral. O que eu visualizo muito é que, às vezes, pela ausência do material ou do acesso à reabilitação, o paciente muitas vezes é prejudicado nesse retorno laboral. Então a gente tem que aí estar buscando vias de acesso para esse usuário, identificação, inclusive encaminhamentos corretos. Porque muitas vezes acessa um profissional e ele não dá direcionamento para o profissional que seria o ideal, o indicado para estar tratando daquela alteração. E aí se perde tempo e, consequentemente, o retorno ao mercado de trabalho desse paciente. E hoje, essas órteses e próteses para membro superior, ela tem sido oferecida pelo SUS? Então, nós, a nível SUS, nós disponibilizamos muitos dispositivos. Protetização, sim, as próteses estéticas, elas são fornecidas. Mas órtese de membro superior, no momento, nós estamos buscando, né? Está incluindo na tabela e aí às vezes tem que fazer uma escolha de qual dispositivo fornecer, porque o SUS infelizmente não dá conta de tudo, mas a gente está lutando para que a gente consiga e eu acho que essa é uma força de todos, a gente não pode desistir. Assim como a gente conseguiu a cadeira de rodas motorizada, que era um sonho e hoje é uma realidade, a gente possivelmente vai conseguir outros materiais. E aproveitando que falou na cadeira de roda, né, e dentro do mercado de trabalho, quando se fala assim, acessibilidade, pensa-se logo, né, em uma pessoa com deficiência que utilize a cadeira de roda. Então, assim, aproveitando essa tua fala, queria assim, também que você falasse um pouco, né, como é esse trabalho envolvendo a cadeira de roda e de que forma, né, vocês vêm também contribuindo e percebendo até, né, como esses indivíduos têm se inserido no mercado de trabalho. Então, eu acho importante a gente trazer aqui um ponto de capacitação de formação. Tanto fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional, eles precisam estar buscando capacitação na área para que possa ter a visualização correta, a prescrição mais acertada para cada caso. Então, nós temos pacientes aqui que têm um potencial de funcionalidade muito grande e que muitas vezes é prescrita uma cadeira inadequada. Da mesma forma, às vezes o paciente chega com uma ideia sobre um dispositivo que ele acredita ser o melhor para ele e que seja o ideal. E não é bem assim que funciona. A gente tem que pensar em aspectos biomecânicos, em ergonomia, pensar do quanto a cadeira vai ser um facilitador para ele e não uma barreira. Às vezes o acesso a uma casa, a uma escadaria. Então a gente precisa fazer uma análise não só do perfil funcional dele, mas de todo o contexto onde esse indivíduo está inserido. Então, muitas vezes o paciente ele quer ter acesso a uma cadeira de rodas motorizada, mas ele não tem o CID pela portaria.
E aí tem uma questão de acesso da casa, ele mora numa região em que é cheio de escadaria, ou então a região é muito íngreme, ou a estrutura da casa é incompatível com a realidade dele. Ou muitas vezes ele não tem como dar manutenção na cadeira. Tá? Eu estou trazendo o exemplo da cadeira motorizada porque a gente tem pessoas que desejam a cadeira de rodas, tipo um morador de rua, ele quer uma cadeira de rodas. Ele tem o CID, mas ele não tem a outra estrutura subjacente que viabilize a cadeira de rodas. Nessa hora seria assim, a importância da utilização da CIF, né? Porque aí a CIF vai trazer também esse lado social que a gente vai poder, né, entendendo esse contexto. Essa é uma pauta de discussão e eu acho que toda a equipe, tanto aqui no CEPRED quanto outras unidades de saúde que eu trabalho, a gente já vem criando essa discussão e aplicando a CIF de maneira mais aprofundada, exatamente por conta desse perfil que a gente precisa traçar, né? Para adentrar a realidade desse usuário e de fato poder ajudá-lo na integralidade. Sim. Né? E em relação à inserção no mercado de trabalho das pessoas que utilizem a cadeira de roda, vocês aqui no CEPRED fazem esse trabalho, observam que o mercado tem absorvido esse público? Gente, quando prescreve uma cadeira e que a gente faz a coleta de dados, a gente pensa nesse indivíduo, né, nos diferentes ambientes, nos diferentes contextos de vida. E daí, muitas vezes, o usuário, como a doutora Cecília falou anteriormente, ele fica muito preso àquela aposentadoria, o paciente jovem. Ele não quer voltar para o mercado de trabalho, infelizmente. Então, a gente precisa estar ali, criando um espaço de discussão e reflexão com ele, para que o dispositivo ali prescrito possa também favorecer esse retorno de trabalho. Então, tem pacientes que são paraplégicos e que têm um potencial de retorno ao trabalho e muitas vezes ocupa aquele papel de que não tem mais o que fazer da vida. Não, muito pelo contrário. A gente hoje dispõe de cadeiras monobloco que favorecem aí a funcionalidade, o melhor deslocamento, uma melhor capacidade de propulsão da cadeira. É uma cadeira mais leve e que vai possibilitar que ele possa estar retornando para o ambiente escolar, que ele possa estar retornando para uma faculdade ou para um escritório, ou até mesmo para uma atividade profissional adaptada. Muitas vezes, uma paraplegia, que eu estou trazendo como exemplo, ela não vai permitir que ele ocupe, talvez, aquela posição de trabalho que ele exercia anteriormente. Mas ele pode ser relocado dentro da empresa, né, dentro do ambiente de trabalho, numa outra função. Isso é possível. E a gente dialoga com esse usuário para que ele mude essa posição, né, esse papel que ele se coloca de incapaz, de coitado, de aleijado. Eles usam, sou aleijada, doutora, como é que eu vou voltar a trabalhar? Não. A gente tenta criar esse espaço de discussão para que ele comece a refletir a respeito e possa buscar também meios para estar retornando ao mercado de trabalho. Você vê a importância, né, do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta dentro desse contexto, né, de reabilitação, até mesmo para tirar desse papel do vitimismo, né? Gostaria então de agradecer, né, esse momento, da gente estar, né, entendendo a valorização nossa enquanto profissional, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, mas também da nossa importância na construção, né, da sociedade, né, desse amparo que a gente pode estar e devemos dar, né, a esse indivíduo. E gostaria então de agradecer aqui, né, em nome da coordenadora da Comissão de Atenção à Pessoa com Deficiência, Rona Negrão, assim como a doutora Giovana Figueroa, que é da Câmara Técnica de Ortotrauma, como Bruno Dória, que é o coordenador ao qual eu venho representando aqui hoje, da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Né? Então, assim, agradeço ao CREFITO 7 por esse momento, né, de estarmos buscando, né, essa comemoração nesse mês, né, que apesar do dia ser o dia 13, mas é o mês, né, que nós temos para estar valorizando a profissão. E não poderia deixar de agradecer a Normélia Quinto, que ela é a presidente, diretora do CEPRED, e óbvio que a vocês, doutora Lilian, pela fala, né, por toda essa contextualização que você vem fazendo. E também a doutora Cecília, pela coordenação, por esse belo trabalho.
e a doutora Etia, né, que está aqui como terapeuta ocupacional, que é a nossa profissão, assim, irmã, que a gente tem, assim, eu sou suspeita, né, é um trabalho, assim, belíssimo que a terapia ocupacional faz, né, que complementa bastante, né, o trabalho da fisioterapia. Então, assim, agradeço extremamente, né, a atenção de vocês, essa presteza e esse trabalho lindo que vocês fazem aqui. Obrigada também. Obrigada. Então aqui a gente tem alguns materiais, a gente tem a prótese de membro superior, são próteses estéticas, né? Uma órtese de posicionamento funcional, com reforço com a barra, muito utilizada para casos de deformidades já instaladas, uma órtese abdutora para uma criança. Essa órtese é uma órtese funcional e que favorece muito o pensamento de um lápis, de um hidrocor, para que a criança possa ter a função da mão. Então a gente utiliza muito para aquelas crianças que têm um padrão adutor do polegar, e daí ele afasta o dedinho e ele consegue ter uma função manual adequada. Então nós temos alguns tipos de próteses que favorecem a funcionalidade e a estética do usuário. Aqui nós temos também para membro inferior, né, pé, principalmente, as palmilhas, que são as palmilhas confeccionadas também sob medida, né, e estamos também num processo, né, de formação cada vez mais se adequando para a prescrição dessas palmilhas, né, preparando o pessoal para melhorar cada vez mais o nível de prescrição, que é uma particularidade importante, né, na concessão desses materiais. Mas nós temos sob medida, né, de adequação do arco plantar e, né, futuramente a gente pretende fazer com as adequações, né, adequadas. Aqui é a palmilha que a gente dispensa, que é desse calçado, que é o calçado neuropático que a gente dispensa, né, eu deixei aqui a palmilha separadinha. É um sapato de couro, todo confeccionado, né, com o solado rocker, com o neoprene, né, ou a lycra, né, é adequado também, todo em couro, né, um couro que não aquece, certo? E a palmilha também interna se adequa ao paciente, né, dando um maior conforto. E aqui são as próteses de membro inferior, são as próteses tipo palmilha para amputações transmetatarsianas e outras amputações, né, de antepé. E essa é a prótese de Chopin, tipo Chopin, e também se adequa aos pacientes, né, de amputação de pé mais retropé, né, tipo Chopin, Sfrank, tá? E aqui nós temos as sandálias Baruch, né, que no momento nós estamos no processo de descritivo, né, de fazer os descritivos para compra no estado, né, nós temos na tabela, né, de compra do estado para o CEPRED conceder, né, porque nesse tipo de materiais a gente precisa a confecção, né, por exemplo, aqui a RoboFood, a gente precisa que o ortoprotesista faça uma adaptação, né, para o tipo de ferimento que o paciente apresenta e evitando com isso a complicação maior do ferimento do pé, né, geralmente os pacientes diabéticos apresentam. Então o RoboFood vai servir, né, para a gente fazer essa limitação da marcha dele, né, com pressão no pé e ajudar, né, a evitar amputações como a gente tem visto em grande quantidade, né, não só no estado da Bahia, como em todo o Brasil e todo o mundo, cada vez maior o número de amputações. Então é uma forma de usar isso aqui como prevenção, né, do agravamento das lesões do pé. Okay? Dando continuidade, né, ao que o CEPRED concede, nós temos aqui uma amostra das tecnologias assistivas que a gente concede aqui no CEPRED. Nós temos aqui uma cadeira de roda padrão, né, a gente tem outros tipos motorizados, né, monobloco. Então aqui a gente dá um pequeno recorte de algumas tecnologias assistivas que a gente dispensa aqui no CEPRED. E nós temos também muletas canadenses, né, andadores, também tem para criança, é um pequeno recorte dos materiais que a gente dispensa.
Aqui vem a parte das próteses. Essa é uma prótese canadense, endoesquelética, né? Aí a gente também dispensa o pé, né? Que é o pé articulado. Aqui também os tipos de prótese. Nós temos agora para dispensação também 5 tipos de prótese, né? Endoprótese, que modifica apenas o tipo do joelho e para o determinado paciente. Como eu falei, né? Paciente que não tem uma independência, né, na marcha muito grande, ou idoso, ou que tem alguma disfunção, né, funcional importante, a gente vai dispensar o tipo de joelho de acordo com o grau de funcionalidade do paciente. Aqui no exemplo é uma prótese de joelho livre, um joelho monobloco livre, ele, né, faz um movimento livre, ele vai aprender a fazer a marcha também. O tipo do pé para a prótese endoesquelética também é um pé articulado, né, para esse tipo de prótese. Aí eles vão modificando também o tipo de encaixe, né, para o paciente. Aqui o tipo de peso que o paciente apresenta também, aqui já vai modificar o tipo do joelho, aqui já vai ser um joelho, né, diferenciado, que suporta uma carga maior, com um nível de resistência maior para o peso do paciente. Esse aqui consegue pegar até 125 quilos, uma prótese dessa, e a depender se o paciente tem um grau de dependência ou não, ele vai ter essa trava, né, que vai fazer a flexão do joelho através do acionamento do próprio paciente, né, na necessidade que ele apresenta. Aqui outro tipo, e esse aqui também é um tipo de revestimento que a gente está liberando também, que é chamado confete, né, outra prótese transfemoral. Aqui já também outro tipo de joelho, né, um joelho policêntrico, que é indicado também para pacientes de amputação, a desarticulação de joelho. Esse tipo de joelho é indicado. Então, nós temos também, dispensamos, tá? Essa é uma das próteses que a gente mais dispensa no CEPRED, que é a prótese transtibial, né? Ela é feita com encaixe mais flexível. Conseguindo tirar para vocês, né? E é feito só que sob medida, tá? É uma prótese endoesquelética transtibial. O pé Sachi, né? O pé não tem articulação, que é indicado para o tipo de prótese também, ok? Então, um bom grau de independência ao paciente e bastante utilizada também, bastante dispensada. Nela, nós temos também o modelo exoesquelético, né? Que é mais indicado para pacientes da zona rural, né? Que trabalham com umidade, a gente precisa passar para ele um grau de resistência maior da prótese, tá bom? E aqui são as partes das órteses, também que são dispensadas para criança e adulto, né? Os graus de disfunção, os tipos de órtese, também são dispensados.